Quando o selo ardente de Citri pulsa sobre ruínas antigas, chamas negras iluminam inscrições desbotadas, e uma voz cavernosa ecoa em nosso inconsciente. A Goetia luciferiana ensina que cada dêmon é uma porta para abismos interiores. Citri, o príncipe do fogo erótico, abre a passagem mais inflamável. Ele encarna o desejo primitivo, força capaz de romper culpas herdadas e de converter repressão em potência criativa. Nesta jornada decifraremos seu símbolo, seu risco corrosivo e a alquimia que oferece a quem ousa invocá-lo. No Lemegeton do século XVII, Citri aparece como grande príncipe que inflama a atração entre homens e mulheres. A visão luciferiana amplia esse retrato. Não o vê como simples cupido sombrio, mas como arquétipo da vontade indomável que transforma desejo em propulsão interior. Das páginas amareladas do Ars Goetia à prática contemporânea, ele atravessa ordens mágicas como metáfora viva de autodomínio, transgressão consciente e criatividade erótica. Libido e vontade, quando alinhadas, erguem pontes entre instinto e razão, forjando o magista desperto. A Goetia diz que Citri comanda 60 legiões. Para o luciferiano, são 60 faces do desejo humano. Cada tropa espiritual evoca impulso distinto, carícia suave, fascínio mental, fervor místico ou obsessão devoradora. Sentado em trono de ébano, cercado por essa multidão simbólica, ele reflete a mente do magista, reino caótico de apetites. Invocá-lo exige disciplinar esse exército interno antes que marche sem controle. Quando o sigilo brilha, cada legião ruge como tambor no peito, exigindo comando, disciplina e propósito elevado. À primeira visão, Citri surge como leopardo alado com pelagem faiscando brasas. Num piscar, vira jovem andrógeno de olhos incandescentes. A ferocidade felina representa instinto que ataca sem pedir licença, enquanto o corpo ambíguo manifesta a fusão dos contrários, masculino e feminino, luz e treva, prazer e dor. Contemplar a mutação é encarar o campo de tensão interior, onde polos opostos se atraem para gerar força criativa. Quando o praticante observa a troca de formas, o cérebro percebe que identidade pode derreter no calor do desejo. Muitos buscam Citri apenas por luxúria, porém ele governa domínios mais sutis. Seu espelho invisível reflete magnetismo natural, atraindo olhares silenciosos. Suas chamas queimam inibições sociais, convertendo vergonha em autoridade pessoal. Ao revelar a sombra erótica descrita por Jung, convida a reconciliação com impulsos reprimidos e gera liberdade sem culpa. Paixão, autoimagem e libertação tornam-se vértices de um triângulo alquímico. Cada aspecto pode ser evocado isoladamente ou fundido num braseiro interno, mas exige responsabilidade ética igual ao poder liberado. Trabalhar com Citri seduz, mas o caminho luciferiano impõe regras severas. Jamais subjugar o livre-arbítrio alheio. Desejo forçado corrompe o operador. Use a excitação como espelho de autoconhecimento, não fuga. Mantenha a intenção clara e direção firme, pois fogo sem forja vira incêndio sem controle. Quem confunde poder com indulgência descobre que as mesmas chamas que aquecem a alma podem carbonizar ambições vazias. Por isso, cada sigilo traçado deve vir acompanhado de reflexão e, se possível, mentoria de praticantes experientes. No recinto fechado, o altar exibe vela vermelha, vela negra, espelho consagrado, cálice de vinho rubro e rosa recém-cortada. A invocação ideal acontece sob lua cheia, quando Vênus amplifica o magnetismo do vinho que simboliza sangue. O magista ergue o cálice e declara: Citri, incendeia meu ser com tua chama sombria, enquanto traça círculo de sal para conter labaredas. Proteção e entrega coexistem em tensão vibrante. O eco ressoa nas pedras e o ar se tinge de aroma de rosa queimada. O silêncio final confirma a abertura do espaço ritual. Entre cortinas de energia carmesim, o sigilo de Citri entrelaça-se ao de Lilith.
girando como espiral de serpentes. Eles formam um casal arquetípico, vontade incendiária e liberdade indomada. Fogo e noite em enlace voluptuoso. Invocá-los amplifica magnetismo, mas expõe zonas internas ainda não integradas. Como dois sóis gêmeos, podem purificar contaminando, iluminar ofuscando. Somente maturidade emocional mantém a chama alquímica sem queimar o recipiente. Antes do rito, medite na intenção única, pois fissuras serão ampliadas para expor contradições ocultas. O contato com Citri mexe nos circuitos límbicos mais profundos. Quando o arquétipo domina, surgem fantasias obsessivas, ciúme delirante ou confusão entre rito e cotidiano. A personalidade racha como casca, revelando olhos vermelhos de impulso não filtrado. A prática, então, requer banimento firme, incensos de purificação, sal negro, visualização de luz fria, além de suporte terapêutico para reintegrar fragmentos, reconhecer sinais precoces, como perda de apetite ou insônia erótica, ajuda a interromper o ciclo antes que se cristalize dependência difícil de reverter. Filmes e séries reciclam Citri como demônio da tentação. Crowley, em Supernatural, ou Lucifer de Sandman exibem charme perigoso. Porém, a mídia omite a função transformadora e mostra só o flerte pecaminoso, não o fogo que forja caráter. O estereótipo reflete repressões coletivas. Projetamos nele o desejo proibido para manter a aparência de pureza. Entender o arquétipo real quebra essa caricatura e resgata a energia criativa. Ver essas obras com olhar crítico permite apreciar a estética sem confundir entretenimento com gnose séria. Nigredo, fase negra da alquimia, inaugura o trabalho com Citri. Desejos são reconhecidos como matéria bruta, fétidos, caóticos, porém cheios de potência. O caldeirão mental ferve imagens proibidas, cheiro de suor e vinho, memórias de vergonha. Nada de verniz, apenas honestidade radical. Permitir a putrefação psíquica dissolve máscaras morais e cria terreno fértil para novas formas. Velas negras ajudam a lembrar que a escuridão é ventre, não cova, e que o que apodrece pode renascer em brasa viva. Com o fim da putrefação surge a albedo, clarificação luminosa. O magista, guiado por Citri, destila desejo bruto em essência translúcida. Banhos de luar ou visualizações de chama branca lavam resíduos de culpa. Sentimentos turvos viram compreensão serena de atração e estética. Nessa fase, o impulso erótico deixa de ser tirano e torna-se aliado que inspira arte, diálogo profundo e cuidados corporais. Percebe-se que pureza não nega o desejo, só orienta sua força para o melhor da própria essência. Assim, Rubedo encerra a obra. Chama rubra une opostos e fixa ouro espiritual. Sob tutela de Citri, o praticante reintegra instinto e intelecto, permitindo que a libido anime projetos, relações e missão de vida. Rituais pingam gota de vinho em carvão ardente, liberando o perfume agridoce que firma a intenção. Agora o fogo não queima aleatório, pois encontrou meta. Desejo vira bússola, não compulsão. Com a obra finalizada, a aura expande-se em tom carmesim, sinalizando ao cosmo que a matéria virou luz consciente. Na meditação da respiração ígnea, o magista inspira em 4 tempos visualizando brasa descendo pela coluna. Sustém 2 tempos sentindo o calor crescer. Exala em 6 tempos vendo labaredas subirem ao redor do corpo. O exercício oxigena o sangue e desperta centros ligados à sexualidade. Pensamentos dispersos viram lenha para as chamas internas. Após 10 ciclos, surge estado de alerta sensorial, firme como ferro em brasa. Formule então a intenção do ritual futuro, pois mente e desejo vibram na mesma frequência receptiva ao selo de Citri. Segunda técnica: visualizar o leopardo alado de Citri correndo em câmara lenta por savana noturna. Ao inspirar, as patas faíscam brasas. Ao expirar, as asas batem e espalham centelhas sobre a pele do praticante. A imagem reforça coragem, sensualidade e agilidade mental. O meditador funde-se ao felino,
sentindo músculos elásticos, respiração ritmada e olhar predador sereno. Quando o leopardo ergue voo vertical, simboliza a ascensão do desejo do chakra sacral ao coronário. A prática encerra-se quando a figura vira luz rubi que pousa na pineal como semente inspiradora. O sincretismo afro-luciferiano aproxima Sitri de Exu Tranca-Ruas, guardião de encruzilhadas. Ambos manejam portas entre desejo e realização. Exigem oferendas vermelhas e trabalham com fogo e ferro. O leopardo de Sitri e o malhete de Exu simbolizam a mesma ousadia de atravessar limites. Respeitar cada tradição evita a apropriação superficial. Quem conecta as duas forças aprende que libido honrada com responsabilidade destranca oportunidades bloqueadas. Cânticos de pontos riscados podem anteceder a invocação, criando ponte sonora sem misturar ritos desrespeitosamente. No polo feminino, Pombagira compartilha com Sitri a chama de libertar prazer reprimido. Ambas dançam nas ruas do inconsciente, convidando-nos a vestir corpo e voz sem timidez. Enquanto Sitri integra polaridades internas, Pombagira exalta a autonomia sensual, sobretudo nas mulheres que rompem amarras morais. Oferecer rosas, espelhos e vinho honra o cruzamento dessas forças, desde que se reconheçam diferenças culturais. Misturá-las sem critério banaliza mistério que merece reverência. Consultar sacerdotisas garante orientação e preserva a integridade de ambas as egrégoras. O diálogo entre sistemas mágicos deve basear-se em respeito, não em pilhagem simbólica. Unir Sitri a entidades afrodiaspóricas ou orientais só faz sentido quando se compreende história, ética e cosmologia de cada linhagem. Estudos comparados revelam paralelos universais do desejo, mas também diferenças nos métodos de trabalhá-lo. Reconhecer limites evita a diluição de práticas e protege comunidades. Pesquisar, pedir licença e oferecer reciprocidade são passos sagrados antes de cruzar panteões. Sem isso, o fogo iluminador pode virar labareda que consome raízes ancestrais. Após qualquer operação com Sitri, o banimento sela fronteiras. Sinos ou palmas quebram estados alterados. Incenso de sálvia ou arruda dissipa resíduos astrais. Banho de água com sal grosso descarrega o corpo. O diário registra visões para que conteúdo inconsciente seja integrado. Se impulsos continuam intensos, pratica-se respiração de resfriamento e alongamentos para aterrar energia. Integrar é transformar experiência em sabedoria, não escondê-la. Esse cuidado mantém o pacto equilibrado, impedindo que fagulhas de obsessão acendam em momentos do cotidiano. Sitri não é inimigo celeste nem brinquedo exótico. É força cósmica que mede a integridade de quem o convoca. Se o desejo queima puro, ele eleva. Se turvo, consome. Observe o selo dissolver-se em fumaça. Nada termina. Tudo retorna ao inconsciente à espera do próximo chamado. Se você tem coragem de confrontar sua sombra e temperar o fogo interno com ética, inscreva-se no canal e acompanhe novos mergulhos. Compartilhe este saber com buscadores afins. A comunidade fortalece a chama sem diluir sua intensidade.